Paz, Senhor, igreja. Oh, glória a Deus. Deus é lindo, Deus é fiel. Você pode se colocar de pé, por favor, e abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra, por favor, no Salmo de número 34. Quem encontrou diz amém. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos ler todos juntos uma só vez? Vamos lá? 1, 2, 3. Muitas são, mas o Senhor. Oh, glória a Deus. Você sente, por favor, glorificando a Jesus? Salmo 34, para variar, um salmo davídico. Davi o escreveu. Davi, ele é impressionante, irmão. Eu comecei a notar algumas coisas que eu observei na vida de Davi, e Davi, ele nos surpreende de uma maneira impressionante. Davi me constrange. Tem alguns irmãos aqui que têm algumas características parecidas com a de Davi, mas eu não tenho, para ser bem sincero. Irmãos, Davi, eu anotei algumas coisas, eu vou compartilhar com você. Davi era compositor, Davi era pastor, Davi era músico, Davi era poeta, guerreiro, filósofo, estrategista de guerra, cantor, idealizador, líder, rei, general, lancheiro, entregador de lanche, palestrante motivacional, por que não dizer um coach. Davi era atirador, Davi era arpista, Davi era guarda, Davi até ator ele foi, que ele se fingiu de louco. Davi, ele tinha muitas características. De todas essas aqui que eu citei, se eu tiver uma é muito. Mas eu tenho uma informação para dar do porquê isso me constrange, Alessandro. Porque de tanta coisa que Davi fazia, de tantos afazeres, ele ainda encontrava algum momento para sentar e adorar a Deus. Irmão, só tem um a fazer. Eu trabalho com gabinete. E às vezes está tão corrido lá que eu fico em cima da hora para vir para o culto. E quase falto. Davi dava um jeito e achava um momento para adorar a Deus. Em todos esses afazeres, Davi, ele sempre encontrava um jeito de se prostrar diante do Senhor, escrever um salmo para Deus, e ir adorando ao Senhor enquanto ele descrevia esse salmo. Enquanto Davi escreve um salmo tão maravilhoso quanto esse, se eu fosse você, eu prestava o máximo de atenção, que você vai dar um glória daqui a pouco, você vai ver. Enquanto Davi está escrevendo este salmo, nós paramos no verso 19 aqui, onde ele vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi, ele observa que o justo, ele tem muitas aflições, mas Davi dá um jeito de fazer com que as aflições de um justo virem canções. Davi dá um jeito. E agora ele escreve o verso 19, onde nós vamos fazer algumas constatações e nós vamos ver como é a vida de um justo. A primeira palavra que ele põe no verso 19 é muitas. Para Davi afirmar que muitas são as aflições do justo, ele já está deixando claro: justo passa por aflição. Ponto final. Acabou. Ele definiu: um justo passa por aflição. Quando Davi define que um justo passa por aflição, ele está tirando muita coisa do nosso caminho. Porque ele já está deixando claro que qualquer pensamento contrário a esse parece que muda o Senhor que a gente está servindo. Se for o Senhor, o mesmo Senhor que Davi está dizendo, então ele já está deixando claro: justo passa por aflição, acabou.
Então, às vezes, vem na minha mente: poxa Deus, mas eu te sirvo. Poxa Deus, mas eu oro. Poxa Deus, mas eu vou no culto. Poxa Senhor, mas eu até participo do diaconato da igreja. Davi já está deixando claro para esse tipo de pensamento sair. Justo passa por aflição. Acabou. Qual que é o problema disso? O problema é que ele intensifica, e ele não diz só que passa por aflição, ele diz que muitas são as aflições. Isso entristece um pouco, mas para nós sabermos quantos são muitas, 2, 10, 100, 1000, as ciências humanas não vão conseguir responder. As ciências exatas não vão conseguir dar um número correto para isso. Na gramática, eu não consigo tirar quantas são as aflições. Não dá para dizer, são muitas. Então, Davi já está deixando a segunda informação para nós: é mais do que uma. Então, se o irmão que está do seu lado, que você vê com esse rosto bonito que ele tem, ele não passa por muita aflição, não. Se você vê que ele está com um sorriso muito bonito aí, você vê que ele está bem demais. Pode ser que ele tenha uma aflição só na vida. Mas pergunta para ele: você é justo? Misericórdia, pergunta com força: você é justo? Se ele respondeu que ele é justo, já diz assim para ele: então está chegando mais alguma aflição aí. Se for justo, uma aflição só não dá conta. Se for justo, pelo menos 2 tem que ser. Quando eu leio que são muitas, está no plural, então é mais do que uma. Se for mais do que uma e você só tem uma, eu já estou deixando claro, está chegando mais alguma aí na sua vida. Qual é o problema? Eu tenho aflição, irmão, mas casado com uma morena linda dessa, está tudo tranquilo. Isso, fica vermelho, fica vermelho. Todos nós que somos justos temos muitas aflições, Davi está deixando claro. Mas a terceira aplicação na palavra muitas que nós fazemos é: como eu sei o que é muito e o que é pouco? Para eu saber o que é muito e o que é pouco, eu preciso ter algum ponto de referência. Sim ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu diga para vocês: ô pastor Lobato, eu tenho muito dinheiro na minha conta. Ô glória, em nome de Jesus. Se eu me comparar com o Neymar, eu tenho muito ou eu tenho pouco? Por quê? Porque o Neymar é meu ponto de referência. Então aí eu vou saber se é muito ou se é pouco. Mas se eu me comparar com algum morador de rua lá do Cazaquistão, eu tenho muito ou eu tenho pouco? Eu tenho muito. Então, para eu saber se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, eu preciso de algum ponto de referência. Oh, glória a Deus. Davi está dizendo aqui: muitas são as aflições de quem? Do justo. Então Davi está colocando em grau de comparação o injusto. Davi está comparando um justo com um injusto. Davi já está deixando a terceira afirmação com uma palavra no Salmo: justo tem mais aflições do que o injusto. Acaba também com muita coisa da nossa mente. Deus, por que fulano que não serve ao Senhor sofre menos? Davi já está deixando claro: você é justo? Sou. Então você vai sofrer mais do que ele. Irmãos, uma palavra, olha o que a Bíblia faz. Muitas são as aflições do justo. Então o grau de comparação é com o injusto. Davi está deixando claro que o justo, ele vai sofrer mais do que o injusto. E a pergunta que eu amo fazer para a Bíblia: por quê? Por que o justo sofre mais do que o injusto? Terceira aplicação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos analisar agora, você vai fazer um outro exemplo comigo aí.
Vamos dar um exemplo de que você... É ruim esse exemplo, né, irmão? Mas eu vou dar esse exemplo aqui. Fecha os teus olhos agora para você me ajudar. Imagina agora que a sua visão é assim. Você está por 1 minuto, você está cego por 1 minuto. E agora eu vou falar assim para você. Diácono Alan, eu preciso que você vá a pé, lá no Seabra. Valmir, irmão Carlos, Jaconias, todos vocês estão cegos por 2 minutos. E eu preciso que você vá a pé daqui lá no Seabra. Agora olha para mim, por favor. Vai ser fácil você fazer isso? Por quê? Porque você não enxerga, simples assim. Não vai ser fácil porque o mundo está desenhado para quem enxerga. Muitas são as aflições do justo. Por quê? Porque o mundo está desenhado para ser injusto. Então, quando eu decido ser justo, eu estou indo na contramão da forma que o mundo é. Oh, glória a Deus! Eu estou indo na contramão de como o mundo caminha. Então, automaticamente, muitas são as aflições do justo, automaticamente, o justo vai sofrer mais do que o injusto. Davi está mostrando que ser justo não é fácil, porque você tem que andar na contramão do sistema em que você está inserido. Então, as suas aflições são muitas. Por quê? Porque você tem que andar na contramão. E o que eu faço com essa informação então? Eu posso andar reclamando da vida. Eu estou saindo da introdução. Você pode andar reclamando da vida. Você pode chorar. Você pode espernear. Ou você pode fazer o que a Bíblia pede para nós fazermos. Você pode ir construindo um mundo ao seu redor mais justo e mais parecido com Deus. Conforme eu vou tornando o mundo mais parecido com Deus, vai facilitando de nós andarmos como justos na terra. Mas se eu ando praticando e fazendo tudo o que o mundo injusto faz, eu estou forçando os justos a terem mais aflições na vida deles. Quem está entendendo até agora diz amém. Ok, com isso, eu entendo que o justo tem muitas aflições, porque ele está inserido no mundo, ele está inserido no mundo pecador e injusto, por isso ele vai sofrer mais. Portanto, a Bíblia me ensina e me empurra, me impulsiona ao quê? A fazer com que o mundo fique mais justo. Então, se o fulano bebe, eu não bebo. Se o fulano se prostitui, eu não me prostituo. Se o fulano mente, eu não minto. Se ele faz o que é injusto, eu não faço o que é injusto também. Ok. Mas apenas isso me torna justo? Não. Vou dar outro exemplo que vai facilitar tudo aqui agora e a gente já começa a dar glória daqui em 1 minuto. Vamos dar outro exemplo que você está em uma canoa. E nessa canoa tem 10 pessoas remando. Todos nessa direção. As 10 pessoas estão remando e você decide, quer saber? Eu quero ir para lá. 10 pessoas remando para lá, você decide remar para lá. Para quem serão maiores aflições? Ou eu posso fazer o seguinte, Alessandro, não, eu quero que a canoa que está indo para lá, passe a ir para lá, então eu paro de remar para aquele lado. A canoa vai para lá, irmão? Não, porque tem 9 remando para cá. Então eu parar de remar para lá não adianta, eu tenho que remar para cá. E o que tem de gente, irmão, que ele simplesmente para de remar para lá, e ele já acha que é justo. O que torna alguém justo não é só parar de remar, é remar para o lado oposto.
glória a Deus. O que torna alguém justo na presença de Deus não é só parar de pecar, mas é também fazer o bem na terra. Por isso que a Bíblia vai dizer: quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se o mundo bebe, eu não bebo, eu cumpro Efésios, não me embriago, mas me encho do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Se o mundo se prostitui, eu não só paro de prostituir, eu caso e ando num casamento em santidade. Se o mundo fuma, faz todas essas coisas, eu não só paro de fumar, mas eu incentivo outros a pararem também. Se o mundo quer sexualizar as crianças cedo, eu não faço isso, mas eu ensino o menino no caminho em que se deve andar. Eu ando para o lado contrário. E é por isso que muitas são as aflições do justo, porque eu tenho que remar ao contrário. E a pergunta boba, mas deve ser feita: quem vai ficar mais cansado nessa canoa? Os 9 ou um que decidiu ser justo em um mundo em que todos são injustos? Davi está dizendo: muitas são as aflições do justo, porque o justo, ele não só para de fazer o que é errado, justo faz justiça. Eu preciso que você repita isso para ter certeza que vai ficar gravado na tábua do seu coração. Repete comigo: justo não só para de errar, justo faz justiça. Queridos, Deus chamou remadores para a obra dele. Porque se eu estou remando com todos para lá e eu paro de remar, eu sou só alguém sentado na igreja de domingo e achando que eu estou indo para o céu. Mas quando eu entendo que eu sou justo, eu tenho que praticar justiça. Eu não só sento na igreja, eu levanto a mão e dou glória, eu faço bem para as pessoas, eu faço o contrário do mundo, eu ando em justiça. Não é só soltar o remo. Soltar o remo é fácil, irmão. Mas você quer entrar no caminho de Deus, tem que remar para o lado oposto. E isso vai cansar você. Isso vai doer a tua mão. Vai chegar um momento em que vai falar assim: não está adiantando, quer saber? Vou parar de remar. Ou é só comigo isso? Ou eu estou mais fraco que todo mundo, ou todo mundo está no mesmo barco. Chega um momento que cansa. Chega um momento que você olha para você e fala assim: não vale a pena. O barco não está mudando. Eu estou remando e não adianta. Quer saber? Vou só soltar o remo e deixar a vida me levar. A vontade que dá é parar de remar simplesmente. E tem outros que quer saber, vou voltar a remar para lá. Estava menos cansativo para mim. Eu não sei, irmão, se for para você, vai pegando aí. Tem horas que cansa tanto, que você fala: quer saber? Eu vou andar com os 9. E vou remar, vou indo, entrando na maré. Mas Deus está falando com pessoas específicas aqui hoje. Você pode estar cansado, irmão. O seu braço já pode estar doendo. Mas deixa eu te dar uma informação. Deus está vendo o teu esforço. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando para alguém que está cansado, que não sabe mais o que fazer, e Deus está falando: continue remando, que eu estou olhando para você. Deus ainda tem os seus remadores. Só quem é remador, levanta a mão para dar glória a Deus aí. Deus ainda tem remadores na terra. Eu vou repetir: Deus ainda tem remadores na terra.
Oh, glória! Deixa eu te animar um pouquinho, já que eu só desanimei até agora. Teve um remador que cansou. E vocês conhecem Bíblia, igreja bíblica, isso é maravilhoso. Teve um remador que cansou em 1 Reis, capítulo 19. Deus foi lá, dentro da caverna. Oh, glória! Que fazes aqui, Elias? Senhor, só eu estou remando. Está cansativo. Só eu estou remando aqui, não tem mais ninguém remando. Está todo mundo indo para o lado contrário. Assim não dá. E Deus diz: calma, Elias. Tem mais 7.000 remando para lá também com você. Não é só você que está remando não, cara. Tem mais gente remando para lá também. O que Jesus está falando para nós é: a vontade que dá é de andar junto com a maré. Mas por favor, se você ama a justiça de Deus, você precisa se parecer com ela. E para se parecer com ela, não basta soltar o remo. Eu vou repetir isso aqui porque o Espírito me conduz a isso. Se você está com vontade de soltar o remo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vai fortalecer você hoje. Ele vai te dar força para continuar remando hoje. Deus está vendo você. Você não vai soltar o remo. Você não vai remar junto com os outros. Você vai continuar na contramão do mundo. Jesus, Ele passou por isso. E sabe o que Ele fez? Ele continuou remando. Mas o verso não para aí. Muitas são as aflições do justo, mas para mim acabou, irmão. Tem um mas de Jesus no texto, eu já fico feliz. Mas o Senhor o livra de todas. Oh, glória. Não, pelo amor de Deus, aplauda Jesus aí, porque o texto é lindo demais. Pelo amor de Deus. Provérbios 28, 25. Os orgulhosos de coração levantam contendas, mas os que confiam no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas os que andam em sabedoria será salvo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh, glória! Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Se tiver um mas no texto, já começa a dar glória a Deus. Mas, oh irmão, eu não sei você, de verdade, diante de Deus, quando eu leio um mas no texto, o coração já alegra. Mas, quando eu leio mas, o coração amolece. Esse mas nos dá duas afirmações. Mas o Senhor nos livra, os livra de todas, melhor dizendo. Davi está fazendo outra afirmação. Porém Davi não afirma quando. E aí é complicado. Davi afirma que livra, mas não afirma quando. Aí eu não sei se você dá glória a Deus ou não. Que é complicado, né? A gente dá glória, mas dá um glória meio murcho, né? Porque, poxa, legal, vai livrar, mas quando? Ele está afirmando que haverá livramento, mas ele não fala quando.
E ele diz quais são os tipos de aflição que o Senhor vai livrar. Quais são os tipos? Todas. Ó glória. Mas o Senhor o livra de todas. Porém agora, para alguns, tem aflições em nossa vida, irmão, que para o Senhor tirá-la de nós, precisa de terceiros. Não basta apenas eu e Deus. Uma terceira pessoa tem que ser tocada ou influenciada para que a aflição saia da nossa vida. E quando é assim, é triste. É triste porque você diz: não depende de mim mais, Deus. É triste porque a gente olha e diz: Deus, eu já orei, eu já pedi ao Senhor, mas se fulano não fizer, não vai. É muito complicado quando isso acontece. Mas o salmista, ele está dando uma afirmação. A afirmação que ele dá é: o Senhor o livra de todas. Acabou, irmão. Eu vou olhar para a minha aflição e eu vou achar que a minha aflição é maior do que a do vizinho. Não, ok que Jesus ajudou na aflição do fulano, ok que Jesus fez na aflição do ciclano, mas na minha aflição é mais complicado. Mas o salmista está afirmando que o Senhor livra de todas. Dependendo de terceiros ou não, o Senhor livra de todas. Porém, Ele não diz quando. E é aqui que eu queria fixar e centralizar a mensagem. Porque eu falaria assim para Deus: Deus, mas e aí? Como é que vai ser? Como é que o Senhor vai fazer, já que a minha aflição é maior do que a aflição vizinha? Mas Deus, Ele deu uma afirmação de que Ele livra de todas. Teve um momento para você analisar como é bom nós sermos justos, em que Deus, Ele desceu lá na casa de Abraão. Você conhece o texto. Ele almoçou com Abraão, derramou uma promessa sobre a esposa de Abraão. Porém Deus disse: estou indo lá em Sodoma e Gomorra, hein? Estou indo lá, e eu vou destruir aquela cidade. E Abraão sabia que Ló estava lá. Então Abraão começa a interceder e diz: não, Senhor, se tiver 50 justos lá, não destrói não. E o Senhor continua andando rumo a Sodoma e diz: se tiver 50, não destrua. Senhor, se tiver 40, então, se tiver 40, não destrua. Senhor, se tiver 30, se tiver 30, não destrua. Senhor, 10, se tiver pelo menos 10 justos lá, não destrua não. Se tiver 10, eu não destruo. Não tinha nenhum justo em Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu tudo lá. E a pergunta que eu faço para você é: se tivesse um justo lá, Deus destruiria a cidade? Pois é. Esse mundo injusto que nós vemos aí, que quer nos expelir dele a qualquer momento, só não foi destruído por Deus ainda, porque a igreja ainda está de pé. Oh, glória a Deus. Chegou certa vez, e a Bíblia diz: quer saber? Vou acabar com o planeta Terra. Estão pecando demais. Mas a Bíblia diz: havia um homem chamado Noé. E Noé
foi achado justo aos olhos do Senhor. Noé e sua família foram preservados, porque no planeta inteiro era justo. Por que eu estou dando essa informação para você? Porque, como eu disse, a vontade de largar o remo é grande. Mas o Senhor só tem mantido a tua casa de pé ainda, porque tem um justo lá. Se não tivesse, irmão, eu não sei se, oh glória a Deus. Tem tanta coisa que já teria acontecido de mal na tua casa, irmão, mas porque você não soltou o remo, o inimigo não tem poder para entrar lá. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando é que nós somos falhos, pequenos, errantes, mas nós nos escondemos debaixo da justiça de Deus, e porque Ele é justo, Ele me faz justo com Ele, e porque Ele é justo, a minha casa não cai, o inimigo não toca, e Deus continua operando na terra, porque Deus precisa de para não tocar na tua casa. Irmão, eu acabei de ler Romanos capítulo 5 aqui, onde diz que o pecado entrou na humanidade. O pecado entrou na humanidade por causa de um homem. Mas a graça veio sobre nós por causa de um homem. Oh, glória a Deus! E por causa desse um homem, superabundou a graça sobre nós. Irmão, aquilo que eu e você não conseguimos fazer, um homem fez. Quando ele olhou sobre a terra e não encontrou nenhum justo, ele disse: então eu desço lá e me faço justiça no lugar deles. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós temos um mas, e toda vez que der vontade em você de soltar o remo, lembra de um que não soltou. Quando ele estava na cruz, ele olhou para todos nós que soltamos o remo um dia, e ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele estava na cruz, ele olhou para mim, que sou fraco, falho e errante, e ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. Disse: está consumado, e ele expirou. Esse mas foi Cristo, que entrou na nossa frente, pagou a nossa dívida e se fez pecado no nosso lugar. Esse é o maior mas que você pode imaginar. Sabe o que ele disse? Ele afirmou: no mundo vocês terão aflições, mas
Oh, glória a Deus. A Bíblia é linda demais, meu irmão. Jesus disse: eu vou afirmar do mesmo jeito que Davi afirmou no salmo dele: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque vocês são bonitos? Não. Porque vocês são bons? Não. Porque vocês são inteligentes? Não. Porque você tem mais que uma casa? Não, não foi. Porque você tem o carro do ano? Não foi. Não é para ter bom ânimo por causa disso. Tem de bom ânimo porque eu me fiz mais no seu lugar e eu venci o mundo. Ele é o nosso mas. E porque Ele é o nosso mas, nós conseguimos vencer toda e qualquer aflição. Por isso Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir o versículo para você entender como se encaixa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Oh, glória a Deus. A Bíblia continua dizendo: eu conheço as tuas obras, igreja de Filadélfia. Eu sei que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, porque você tendo pouca força, mas você guardou a minha palavra, e você não negou o meu nome. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas no meu mas, naquele que me fortalece. Ele se fez mas no nosso lugar. Muitas são as aflições do justo. Quando Davi afirma isso, ele está afirmando outra coisa para nós. Só tem dois tipos de povos: justo e injusto. Não existe meio termo. E aqui é complicado. Aqui é complicado porque Deus está falando assim para nós: ô Caião, é 8 ou 80, meu amigo. É isso que Deus está falando para mim. O que Deus está falando para mim, num linguajar bem baixo mesmo, para você poder entender o que eu estou falando. Caião, ou vai ou racha, meu amigo. Só existe justo ou injusto. Meio termo não existe. Soltar o remo e deixar a vida levar, não existe. Ou eu remo o contrário, ou eu sou injusto. O que Jesus está falando para nós é: serve a Deus? É justo. Não, eu sou budista, é injusto. Eu sou do candomblé, é injusto. Eu sou de qualquer outra coisa, é injusto. Serve a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? É justo. Se não serve, é injusto. É pesado, irmão, porque nós queremos deixar confortável para todo mundo, sabe? A gente quer deixar confortável, só que quando a pedrada chega, os confortáveis fogem. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. O que Jesus chamou é para entregar vida. Por isso que quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo pessoas morrendo pelo Evangelho. Porque ou é 8 ou é 80. Então nós tentamos ser bonzinhos. Irmão, eu estou falando de mim então. Estou falando de mim. Às vezes eu tento ser bonzinho. Eu tento enquadrar. Não, sabe? Jesus dá um jeito. Jesus não vai dar jeito, irmão. Ou eu remo para lá, ou eu sou injusto. Mas eu estou te dando uma notícia. Muitas são as aflições do justo. Já estou deixando claro.
mas o Senhor. Quer dizer então, Caio, que injusto não tem problema? Muito pelo contrário, injusto tem muito problema também, menos do que nós, mas eles também têm problema. Sabe qual é a dificuldade? Que o injusto tem que fazer do dinheiro um mas para ele, tem que fazer do carro dele um mas, tem que fazer dos contatos um mas a minha Bíblia vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor. Oh, glória a Deus. Irmão, o que eu estou pregando aqui agora é: eu não dependo do meu dinheiro para o Senhor me livrar das minhas aflições. Eu não dependo da minha conta bancária para o Senhor me livrar das minhas aflições. Eu não dependo de contatinhos em determinados lugares para o Senhor me livrar das minhas aflições. Eu dependo do Senhor para me livrar de todas. Eu não dependo das pessoas me ajudarem para Ele me livrar das minhas aflições. Eu dependo só do Senhor para Ele me livrar. É só Ele e mais ninguém. Muitas são as aflições, mas o Senhor me livra de todas. Por isso que ele diz: ô Josafá, pelejarão contra ti, mas não te vencerão. É por isso que ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que é justo não será atingido. É por isso que ele diz: não dorme nem cochila o guarda de Israel. É por isso que ele diz: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É por isso que ele afirma que tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. É por isso que ele afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar essa obra. Por quê? Porque é o Senhor o meu mas. É o Senhor que me livra, é o Senhor que vai a mim adiante, é o Senhor que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, é o Senhor que olha para mim e diz: você é menina dos meus olhos. É o Senhor que olha para mim e me chama de bichinho de Jacó. É o Senhor que olha para mim e diz: você é sacerdócio real, você é povo adquirido, você é nação santa, reino eleito na minha presença. Muitas são as aflições do justo. Diante dessas informações, eu pergunto para você: é preferível ser justo ou ser injusto? Dá para voltar para trás, irmão? Eu estou diante de um texto. Eu estou com a mensagem, irmão, de Sansão. Já faz uns 6 meses que eu quero pregar, eu não consigo. Porque o Espírito Santo me direcionou nesse texto aqui, para pessoas que estão cheias de vontade de soltar o remo. Mas o Senhor me direcionou nessa mensagem, porque Ele está falando assim: se você soltar o remo, você vai ter que inventar um mas para você. É simples assim. Eu estou indo muito devagar, porque eu não quero que a pessoa que seja, tal qual Deus esteja falando, não perca o que eu estou dizendo. Por isso eu repito: se você soltar o remo, você vai ter que inventar um mas para você. Mas se você ficar cansado, mas com o remo na mão, o Senhor te livrará de
todas as suas aflições. O que Deus está dizendo aqui é: se você ficar com o remo na mão, eu me comprometo com você. Se você ficar com o remo na mão, eu me responsabilizo por você. É isso que Deus está falando aqui. Eu quero deixar muito claro mesmo. Se você ficar com o remo na mão, e essa palavra está inclusa, é claro para mim. Se nós ficarmos com o remo na mão, Deus está falando: eu me responsabilizo por você. Muitas são as aflições, mas Davi afirmou: o Senhor nos livra de todas. A Bíblia vai dizer que há pecados que serão revelados antes do juízo, porém há pecados que serão revelados só depois. Ele vai dizer isso em Tito. O que ele quer dizer com isso? Que existem coisas que Deus vai fazer para você mais rápido, mas existem coisas que serão resolvidas só quando a trombeta tocar. É péssimo para mim como pregador falar isso, porque eu queria falar outra coisa, com certeza você ia dar um glória. Mas sendo totalmente comprometido com a palavra que eu estou ministrando aqui, Deus ele está falando o seguinte: ainda que demore, filho, não solta o remo não, porque vai chegar um dia que toda língua confessará. Vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar, querendo ou não querendo, para dizer que só o Senhor, só Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Tem liderança aqui que está cansada. E quando eu falo de liderança, não estou falando de liderança só de igreja, estou falando de liderança. E você já sabe onde é que você lidera. Mas por favor, irmão, não solta esse bendito remo. Pelo amor de Deus, como eu quero sair disso. Não solta esse remo. Não solta esse remo, porque seus filhos dependem de você. Não solta esse remo, porque sua esposa depende de você, cara. E se Noé soltasse o remo? E se Jó soltasse o remo? E se Paulo soltasse o remo? E se você soltar o remo? Irmão, a gente está cansado de ver família destruída, porque solta o bendito remo e volta para as velhas práticas. E 1, 2 semanas depois, a gente vê a notícia que o Senhor recolheu. E oxalá seja o Senhor que recolha. Se você continuar com o remo na mão, Deus se responsabiliza por você. O salmista está dizendo para nós, melhor dizendo, Jesus está dizendo para nós. Repito, entrego o microfone. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso que Malaquias vai dizer: e vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. O que teme, o que não teme a Deus.
E aí, para alegrar você de uma vez por todas, Tiago vai dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se Deus não destruiu a terra por causa de um justo, imagina ouvir uma oração. Se Deus inventou um barco, Ele fez até chover porque não chovia, irmão. Você já pensou nisso? Não chovia, não existia barco, mas Deus inventou um barco, inventou uma chuva, só para preservar uma família de um justo. Imagina ouvir uma oração de um justo. Jesus está olhando para você. Você pode se colocar de pé, por favor? Fica em minha mão. Ou eu faço como salmista e aproveito as aflições para salmodiar a Deus, ou eu pego as minhas aflições e fico murmurando com elas. Ou eu aproveito as minhas dificuldades para adorar a Deus, ou eu reclamo com elas. Mas João capítulo 4 vai dizer que chegou a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em espírito? Sabendo o que está fazendo. Em verdade, fazendo isso em santidade. Sabendo o que está fazendo e fazendo em santidade. Sabendo o que está fazendo e fazendo em santidade. Como é saber o que está fazendo? Saber que Ele merece e saber que eu não mereço. É isso. Adorar porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. E adorar porque eu sabia que eu não merecia ser salvo, mas Ele me salvou. Em espírito e em verdade. E eu quero orar com você.